já, cara, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado pelo aceite do convite. Você é um cara que a gente se conheceu aí já tem um tempo e um cara que eu aprendi a admirar, tá? E, Felicidade pura, cara. Mas obrigado pelo bicho, carinho. vai ser maior prazer aqui fazer esse bate-papo contigo. E eu quero que você fale aí pra galera aí quem que é o Thiago, da onde que o Thiago é, que eu sei que é carioca da Gema. E um pouco dessa tua trajetória aí até a Letônia, que foi onde você começou ali. Começou, que eu digo, para a parte do exterior, né? Uhum. E como é que você desenrolou tudo isso aí até você chegar na Lituânia, aí onde você está hoje? Rapaz. Então, Julinho, muito obrigado aí pelo teu convite, né? Realmente, como você falou, a gente já conversa há alguns anos já. E me botou uma pressão muito grande, né? Porque eu venho depois do professor Getúlio. O Getúlio é médico, nosso irmão nosso aqui. E ele é o rei dos Bálticos. Eu tô uma abaixo aqui do Getúlio. Mas para Getúlio mim, foi um bate-papo bem legal com ele no sábado. Hein? eu sou o professor Tiago, né? Deixa eu calcular aqui, vou fazer 36 esse ano, né? Formado em Educação Física, carioca da Gema, do Engenho Novo, né? Nascido no bairro do Engenho Novo, ali criado no Meia, e sempre fui relacionado ao futebol, né? O futebol sempre foi uma parte muito importante da minha vida. Legal. Eu fui um péssimo jogador, tentei ser goleiro, fui 1,90 m, né? Então ajudava bastante, mas hoje, como treinador, eu vejo que faltava muita coisa ainda para ser um goleiro profissional, chegar a um nível profissional alto, até conseguir Sim, sim. a me profissionalizar, mas chegar a um nível profissional que a gente aceita no Brasil, eu acho que faltava muita coisa ainda para mim. E acabou que quando eu completei 18 anos, dentro da minha carreira de jogador de futebol, eu estava num período no Casimiro de Abreu, que é um clube lá do interior do Rio de Janeiro, está disputando hoje a Série B2, e Tá. eu passei no vestibular para a Faculdade de Educação Física, e ali eu entendi que era um momento que eu tinha que fazer uma escolha se eu ia levar o futebol como jogador ou como treinador. Acabei optando por sair, voltar do Casimiro de Abreu, vim para o Rio de Janeiro. Ainda joguei alguns anos, né, até meus 20 anos, eu joguei em times menores, né? Tive um período muito longo no Mesquita Futebol Clube e hoje passa por problemas financeiros muito grandes. E ali no Mesquita que eu fiz essa transição, né? Como eu comecei como treinador de goleiros e eu era goleiro, né? Era uma função óbvia para mim. Tive grandes mestres, Sérgio, que chegou a treinar a seleção brasileira de paralímpica, mas eu não sou paralímpico não, tá? Sérgio não me Tá. Ele me treinou na Associação Atlética da Light, tive o professor Kiko lá no Olaria, tive o professor Legal. Nelson, enfim, tive grandes treinadores de goleiros, Rodrigo, que lá no Olaria também, que me inspiraram a me tornar treinador de goleiro no primeiro momento da minha faculdade, onde eu pude colocar a teoria em prática, e depois Legal. disso, numa situação, eu acabei me tornando preparador físico no Mesquita Futebol Clube. Faltou um preparador físico e eu estava lá, estava fazendo educação física, gostei e fiquei mais ou menos 1 ano e meio como preparador físico lá na categoria juvenil do Mesquita. E aí um dia o treinador do infantil passou mal, não pôde dar o treino, eu dei o treino, ele não pôde vir no outro treino, dei o treino de novo, aí não pôde ir para o jogo, fui para o jogo como treinador. E nesse dia, contra a equipe do Séries, que é uma equipe bem tradicional lá do Rio de Janeiro, também de Bangu, foi ali que houve a mudança, né? O clique, né? O que eu quero é ser treinador de futebol. E ali eu Legal. tenho minha carreira contra o Séries, um jogo 1-0 no Infantil do Mesquita, ganhamos de 1-0 lá no estádio Nelson em Lousada, no Lousadão. Legal. Foi. Legal. Show de bola. E, cara, como é que foi essa história de ir pra Letônia, cara? Rapaz, ó, a história de ir para a Letônia é assim, aí eu saio um pouquinho do futebol, apesar de estar entrelado. Tá? Eu sou cristão, né? Então eu senti que eu tinha um chamado de vir para a Letônia como cristão, como eu já fazia um trabalho missionário na minha faculdade,
né, na Universidade Tá. através do movimento estudantil Alfa e Ômega, e eu senti em 2006 um chamado de vir para a Letônia, especificamente para a Letônia. Não era a Lituânia, não era. Como eu era envolvido com o futebol, consigo misturar as duas coisas, elas caminham em certa harmonia, né? Mas eu já fazia esse trabalho missionário no Rio de Janeiro, eu visitava presídios, cracolândias, subia favela, entendeu? É um pedaço da minha vida que pouca gente sabe, que meus amigos mais íntimos vão saber disso, mas não é uma coisa que eu exponho tanto nas mídias sociais, mas é um trabalho que aqui eu continuo fazendo. Tem um projeto com futebol. Esse local que eu estou gravando agora é o escritório da minha esposa, que também é missionária. Ela trabalha com crianças e famílias em risco social aqui, né? Então, que legal, cara. Relacionado. Legal. E aí foi quando você conheceu sua esposa, você estava no Brasil, é isso? A história com a minha esposa é que durante 4 anos eu fui conhecido como o cara da Letônia, né? E que eu queria ir para a Letônia. Até meus jogadores sabiam que eu queria vir para a Letônia. E em 2010 eu vim para a Letônia. Foi quando eu conheci minha esposa. Eu conheci a minha esposa no Brasil, que ela já havia ido ao Brasil, né? Como missionária também. Escola em Belo Horizonte, escola da Jocum. E aí acabou que a gente se conheceu. Fazendo uma história longa, curta, a gente se conheceu. E eu vim para cá, para a Letônia. Ela é a minha esposa, eu digo que é o presente pelo chamado, né? A questão do chamado, né? Legal, cara. Que legal. E depois, quando você chegou aí, como é que foi, cara? Tua introdução, adaptação? É frio também, que é a Letônia, né? Foi um choque para você? Você já esperava isso? E como é que foi essa sua introdução ao futebol da Letônia? Rapaz, eu não esperava nada aqui, cara. Porque você sai do Brasil, quem nunca saiu do Brasil, a gente tem uma imagem de mundo totalmente diferente, né? A gente acha que o mundo é o Brasil. Não é. Exatamente, é. O Brasil é um apêndice do mundo, né? O Brasil acontece coisas que o mundo todo não acontece. Então eu não estava preparado. Eu estava preparado para o pior que podia acontecer, mas não para as coisas que deveriam caminhar, né? Eu tive, por exemplo, no meu processo de adaptação, eu tive um problema muito sério com chegar no horário, né? Porque no Brasil, pelo menos no Rio, você marca as 2, você chega às 2h30, a pessoa chega às 2h45 e está tudo bem, né? Tá tudo certo, E aqui não, você marca as 2, não é 1h59 nem 2h01, são 2, entendeu? Então, assim, do frio também, né? Uma questão cultural por causa do frio, né? Vamos dar o exemplo do ônibus, né? O ônibus aqui tem a hora certa, o minuto certo que o ônibus passa. Por quê? Porque tem a temperatura de -10. Você não vai ficar no ponto esperando o ônibus passar. Você tem que chegar na hora do ônibus. O ônibus vem quentinho, mas você ficar... Já chega subindo, já. Chega subindo. No ponto, você vai sentir um frio desnecessário, né? Então, o ônibus ele tem o horário certo, o minuto certo que ele passa. Claro que pode atrasar um pouquinho, tal, mas a tendência é que chegue naquele minuto ali. Você sabe a hora de embarcar e a hora de desembarcar, né? Então, eu acho que o horário, a questão do horário foi o meu primeiro choque cultural aqui, né? De chegar na hora, fazer as coisas na hora, né? Não se atrasar nem um minuto. E a questão da língua também, do idioma, eu acho que o meu primeiro desafio com o idioma aqui não foi aprender o letão, né? Mas foi discernir o que é letão e o que é russo, porque aqui na Letônia tem muita gente de descendência russa que fala o russo. Então é comum a pessoa estar conversando em um idioma e a outra respondendo em outro. E aí elas se misturam. Você tá conversando em... Imagina, eu estou conversando contigo em português, aí você me responde em inglês, aí eu vou lá de novo de idioma. É meio uma torre de Babel aqui, bem interessante. Entendeu? Então, o meu primeiro desafio foi isso. Eu cheguei aqui no verão. E o verão aqui que eu cheguei aqui foi muito quente. E o verão aqui não tem noite, né? É um verão sem noite. A gente passa praticamente o dia todo acordado, né? O dia todo com luz. Então, foi bem interessante
isso para mim também. E eu senti muito calor, porque Sim. eles não estão preparados para o calor, né? Eles são preparados para Sim, o sim. não para o calor. Então eu senti muito calor naquele verão. Agora o inverno, a gente vai se acostumando também, sem problema nenhum. Depois de alguns anos você se acostuma. E é bem rigoroso o frio aí, né, ô Thiago? No inverno, né? Ainda mais se você comparar com a nossa realidade de Brasil, né? Eu acho que o Aqui, aqui não Mestre faz frio, cara. Hã? Aqui não faz frio aqui, né? Ah, Algumas regiões aqui tem um pouco mais de frio, cara. Ó, eu tô aqui no litoral de São Paulo. Aqui uhum. no litoral de São Paulo, cara, você não vê inverno. Não, não é. Muito pelo contrário. E aqui, como é uma região, tipo, que ela é baixa, tipo, a Uhum. capital, ela é uma região mais alta. Sim. Aqui embaixo, na hora que você desce a serra aqui pro litoral, quando você chega em Cubatão aqui, que é a primeira cidade ali, a hora que você desce, já vem um bafo assim quente, que tem dia aqui agora no verão, por exemplo, que não tem uma brisa, cara. E é aquele forno assim, sabe? Só que é calor de dia, de noite, não tem aquela queda de temperatura à noite, Não tem. né? Não tem. E assim, é engraçado porque, tipo assim, cara, tanto eu quanto a minha esposa, a gente adora frio. Só que a gente está inserido num contexto aqui que passa mais calor Do que do que frio. frio, né? Rapaz. Mas, cara, e o que você falou aí também, a visão, né, da realidade de mundo, né, de Brasil para fora, eu confesso para você também, a gente já conversou várias vezes e eu morei em Portugal e tal, e realmente eu visitei outros países da Europa quando eu trabalhei numa companhia americana, e realmente, assim, cara, eu falo que é um Jonir antes da ida para o exterior e é outro Jonir depois. Com certeza. Porque o teu campo de visão, assim, é diferente, é totalmente diferente, não tem, parece que algo muda em você, que muita coisa, assim, não faz sentido para você a nível do Brasil, né? Verdade. Entendeu? Eu acho que você passou exatamente isso, é um outro universo, e fala aí pra gente, qual que foi a tua primeira experiência aí no futebol na Letônia? Você começou lá, né? Eu comecei aqui numa academia de futebol. Foi até um amigo nosso, o pastor Hans, que me indicou, chamada Escola de Futebol Meta. E trabalhei um mês e meio nessa academia de futebol e eu recebi um convite para assumir o time da cidade da minha esposa, que fica a 140, 130 quilômetros de distância da capital Riga. Então, o Aleph aí, Aleph foi meu atleta lá no Vasco. Abraço, Aleph. Que E, legal. e aí o que acontece? Esse time da cidade da minha esposa, eles estavam disputando a segunda divisão da Letônia e tinham jogado 14 jogos e perdido 14 jogos no campeonato. Era tipo um Ibis aqui. Era o pior Nossa, time. Tinha feito em 14 jogos, eu acho que 5 gols, 3 gols, alguma coisa assim. E aí me sim, chamaram, o dono do clube me chamou, tivemos uma reunião, acertamos o salário, e aí eu fui vendo as realidades, né, ainda fora do contexto sociocultural, né, do futebol, né, é outra realidade. O brasileiro, ele é sim, apaixonado, ele é louco, é maníaco pelo futebol, né? Ele faz loucuras pelo futebol. E aqui não, aqui o futebol acaba sendo um lazer, até você jogar numa segunda divisão nacional, não é uma coisa tão séria assim, né? A partir do momento que você não é profissional, você não está profissionalizado, e os campeonatos aqui não exigem essa profissionalização dos atletas como exige no Brasil. Até porque se entendi. isso acaba o futebol, né? Porque não é uma Sim, necessidade. O brasileiro ele tem a necessidade de jogar futebol, culturalmente e financeiramente. O futebol acaba sendo para muitas pessoas única escada social de um patamar econômico, cultural, regional que você pode ascender. E aqui sim, não, aqui você tem a escola do pobre é a mesma escola do rico, né? Então, assim, você tem a mesma qualidade de educação e as pessoas têm praticamente a mesma oportunidade. E existe a entendi. pobreza, mesmo dentro desse contexto, existe a pobreza. Tá? Mas a gente vê aqui que a pobreza ela é muito mais relacionada a um fator de decisão pessoal, né, tomada de decisão e preguiça. Então, assim, Entendi. você vê a pessoa pobre, você vê as decisões que essa pessoa tomou
dos 15, 16, 17, 18, 19, 20 anos, essas decisões elas influenciam diretamente na condição financeira futura dela, né? Condição social. E no Brasil, não. No Brasil, a pessoa já nasce, milhões e milhões já nascem miseráveis, né? Com uma condição social totalmente discrepante da realidade, do mínimo, do básico, né? Enfim, então você vê que pessoas que conseguem sair de uma condição igualitária, mesmo numa condição igualitária, elas conseguem chegar, elas vão à pobreza, exatamente por causa dessa tomada de decisão, né? Pobre tomada de decisão, né? Uma tomada de decisão ruim na vida delas. Sim. E só uma curiosidade, Tiagão, eu ouvi falar, né, na verdade, que boa parte da população da Letônia é cristã. Então, ela se denomina cristã, muitos se denominam cristão, tanto luterano quanto ortodoxo. Mas, na verdade, na realidade, ela não é. Ela é muito mais para o ateísmo do que para o cristianismo. Tá? Entendi. O comunismo aqui, né, o regime soviético, eles fizeram um trabalho muito grande de desconstruir a religião, né, desconstruir as pessoas. Então, tanto é que a religião oficial era estatal, né, você tinha uma relação Estado-fé, mas as outras religiões, por exemplo, os templos luteranos, os templos batistas, eles, na época da União Soviética, eles foram estatizados e viraram praças de esportes, quadras de vôlei. Então, você pegava templos de igrejas e eles se tornaram quadras de vôlei, quadras de futsal. Enfim, eles foram descaracterizados no período soviético, né? E houve perseguição dentro do comunismo aos cristãos, pastores, protestantes, eles foram perseguidos, alguns foram mortos, torturados, enfim. Tem um pastor amigo nosso que foi perseguido, teve que morar alguns anos num porão, né, durante o período do regime soviético, mas essa questão do cristianismo ele foi muito abalado graças ao comunismo aqui, né? Você não fala, por exemplo, você não fala de religião com as pessoas se você não tem uma intimidade muito grande com as pessoas. Você não fala, não é um assunto que você vai conversar, não é? Então, por exemplo, no trabalho missionário, né, você precisa de 1, 2, 3 anos para você conseguir chegar ao resultado com uma pessoa, né? É um trabalho de relacionamento. Né? Bem diferente no Brasil, que você chegar a falar abertamente da sua religião, qualquer que seja, para qualquer pessoa, as pessoas estão muito mais abertas a ouvi-las do que aqui. Entendi. E, cara, quantas equipes você já treinou na Letônia? Olha, eu já treinei o Meta, o Alda, Supernova, o Tsarnikava, que virou Latiplessis, e Tsarnikava, Latiplessis, o time da minha cidade aqui, da categoria de base, Liepaja, e agora eu estou na Lituânia. Latiplessis é aquele clube lá, né? O clube que eu tinha fundado junto com o Leandro, que era o Tsarnikava, virou Latiplessis, enfim. Era um projeto muito bacana nosso aqui, deu alguns frutos bem bacanas aqui. E foi uma escola para mim também. Né? E o que você fala quantas divisões tem na Letônia? Hoje o campeonato letão está com 4 divisões. Uma divisão totalmente profissional, são 10 clubes. Né? A divisão que eles chamam de Pirma Liga, ela é semi-amadora, ela tem 1 ou 2 times profissionais, alguns times amadores. E aí abaixo da Pirma Liga, que é outra liga, e Trecha Liga, que são a 3ª e 4ª divisões, aí são divisões, praticamente toda ela amadora, né? Então são jogadores que vão... É um torneio nacional, é um campeonato nacional, né? Só que com custo muito mais barato para fazer as pessoas participarem do jogo de futebol de uma forma mais organizada. E que é só a primeira liga que dá direito à disputa da Liga Europa? Não, todos os times, inclusive todo mundo que estiver disputando o campeonato letão da 4ª, da 3ª, da 2ª ou da 1ª, disputa a Copa da Letônia. Mesmo sendo um time amador, treina uma vez por semana, mas está dentro do campeonato
eles disputam a Copa da Letônia, que pode chegar à Liga Europa. Então, é bem interessante isso. A universalização das oportunidades aqui é bem interessante, né? É claro que tem a primeira rodada são clubes da quarta divisão jogando entre si, aí vão se matando, aí chega lá, sobe os 4 melhores, aí vão se matando até enfrentar só os times da primeira divisão aqui. Entendi. Você vê muita diferença no futebol da Letônia para a Lituânia? Tem diferença. Tem diferença. Cultural, você atravessa aqui a fronteira, Juninho, muito interessante isso. Você atravessa a fronteira, muda o idioma, muda a cultura, a fisionomia muda um pouquinho, entendeu? A geografia muda e o futebol muda com eles, entendeu? Então é bem interessante. Nossa. O futebol da Lituânia, o povo lituano ele é um pouco mais aberto que o povo letão. O letão é considerado o povo mais introvertido do mundo, né? A cultura mais introvertida do mundo. E o povo lituano ele é mais aberto do que o letão. Então isso influencia o futebol lituano também. Eu li um artigo que eu não sei se foi piada do artigo, mas de tão introspectivo o povo da Letônia, tem gente que às vezes até para evitar de cumprimentar um atravessa a rua. Não, não é piada não, é assim mesmo. Você tá andando na rua assim, você vê alguém de longe que você conhece, você atravessa. Você larga quieto, não quero cumprimentar. Tem um fato muito engraçado comigo aqui, Johnny. Assim que eu cheguei, o brasileiro beija, né? O brasileiro sim. Aí eu cheguei aqui, eu cumprimentava as moças aqui, eu estava do lado da minha esposa, tudo bem, dava um beijo. As pessoas assim, sabe, chocadas, sabe? E aí a minha sogra falou, um dia se eu parei de beijar as mulheres aí pela rua. Você já falou de beijar todo mundo aí? Aí hoje, quando eu vou ao Brasil, já me incomoda ser beijado, entendeu? A pessoa vem me cumprimentar, até, mesmo sendo mulher, né? Mesmo sendo mulher, não. Né? A gente só beija a mulher no Brasil, né? Mas no rosto, né? Então, assim, vem me cumprimentar, eu estico a mão para apertar a mão, porque esse é o cumprimento aqui. Às vezes a gente faz assim, a gente não chega nem a cumprimentar, a gente, tudo bem? Não aperta a mão nem nada. Então, assim, muda, né? Como me mudou. Hoje, quando eu vou ao Brasil, me incomoda. Mas pode me abraçar, pode me beijar, tá, galera? Não tem problema, não. Eu não estou acostumado mais. Ô, cara, eu vou te fazer uma pergunta que eu até fiz pro Getúlio também. Eu gosto de perguntar pro pessoal do futebol. Por quê? Porque é um assunto que muita gente cai, principalmente hoje no Brasil. E eu acho legal, vocês que estão fora, porque muita gente, às vezes, tem muito camarada, né? E a gente já conversou várias vezes sobre isso. Sobre os falsos empresários. Que é esses caras que aplicam vários golpes aqui no Brasil com promessas totalmente fora da realidade com relação a coisas de fora, que às vezes os clubes de fora não estão nem sabendo, ou pessoas. E fala um pouco aí daquilo que tu já ouviu por aí, que tu já vivenciou, talvez. Eu já vivenciei, né? Olha, o Getúlio ele fez até um vídeo no canal dele falando sobre isso. O canal dele é o Desconhecidos da Bola. Desconhecidos da Bola, isso, muito legal. Cara. Se quiser falar sobre isso, depois vai lá no canal do Getúlio, vai ter o vídeo dele falando isso daí. Mas tem, o Johnny, infelizmente tem, a gente teve aqui vários casos de pessoas, infelizmente a maioria é brasileiro, teve peruano, sueco, italiano, né? E eu creio o seguinte, se você receber uma oferta para vir para a Europa, você tem que fazer, hoje na internet você acha tudo. Exatamente. Tudo. Exatamente. Você faz uma pesquisa, ó. Por exemplo, estão te oferecendo de ir para qualquer clube aqui. Entra na internet, procura o clube, entra em contato, vê se o clube conhece a pessoa, se a pessoa é representante, se é verdade, se não é verdade, se tem alguma história. A internet tem tudo hoje, há mais de 10 anos você consegue achar praticamente tudo na internet. É claro que o que a gente vê é que muitas dessas pessoas que enganam, né, os atletas,
eles têm outras pessoas cúmplices que acabam, fala com o fulano, aí o fulano confirma a história e a pessoa Sim, acaba sendo enganada. O problema é que o brasileiro ele é muito emocional, é muito emotivo, sonhador, então eu vou dar um jeito, chegando lá vou dar um jeito, e não é bem assim que funciona, né? E às vezes pode acabar numa situação muito complicada. Uma situação aqui, uma vez aqui a gente, eu particularmente recebi uma ligação do rapaz falando que tinha um jogador do meu clube que estava passando fome. Eu falei, quem é o jogador? Ele falou o nome, eu falei, rapaz, eu não conheço essa pessoa. Eu não sei quem é essa pessoa. E aí calhou que uma terceira pessoa estava usando o nome do clube para pegar dinheiro do jogador e abandonava o jogador, deixava o jogador aqui em situação de risco. O jogador nunca chegava para a gente, o jogador nunca me conhecia. E olha que eu sou uma figura que você acha no meu Facebook fácil. Então, o sim. nosso clube, na época, fácil de achar no Facebook. Então, era simplesmente a pessoa entrar em contato com a gente e a gente resolveu. Então, nós fomos lá, ajudamos a pessoa e tal, tentamos ajudar o máximo possível, né, dentro das nossas possibilidades também. Acionamos Sim. as entidades legais e, enfim, o meu conselho para as pessoas que para não cair é fazer o máximo de busca possível na internet, né? Observar o Sim, sim. histórico, se tem reclamação. É reclamação, porque o que acontece, Joninho? O jogador, ele, às vezes, o cara vem do Brasil para a Europa, ele acha que pelo fato de ser brasileiro, ele já é melhor que o europeu, né? Sim. E não é, É muito não é comum bem isso. assim. Hã? Isso é muito comum. Isso é muito É muito comum comum, acontecer. entendeu? Ele acha que aqui ninguém joga futebol, que é Europa, que o brasileiro é melhor e pronto. E não é bem assim. Então ele chega aqui, menino que não consegue fazer uma embaixadinha, que nunca jogou um futebol, pode chegar aqui achando que não vai ser aproveitado por nenhum clube, não está bem fisicamente, está acima do peso, achando que só por ser brasileiro alguém vai contratar, e aí acaba que acaba vai difamar alguém, vai falar mal de alguém que não fez, que não aconteceu por causa disso. Porque o brasileiro tem muito disso, acaba colocando a culpa em terceiros. É cultural nosso. Nunca é minha culpa, Sim, né? sim. A culpa, eu cresci Sempre ouvindo é que o a outro, culpa né? como Cortou aí. cortou aí, Voltou? voltou. Eu cresci ouvindo que a culpa da pobreza do Brasil é dos Estados Unidos, quer dizer, não tem nada a ver com o brasileiro. Então a gente terceiriza a culpa das coisas. Então esse é o meu conselho. Observa. Eu acredito que tem, a gente já fez trabalho de intercâmbio, jogador, a família, o empresário, investe no atleta, faz um trabalho de intercâmbio. O pessoal aqui na Europa faz muito isso. Eles saem daqui da Letônia, fazem intercâmbio na Alemanha, a família investe. Então, isso é um processo normal. Né? Não é que na nossa cultura no Brasil, não é. Mas é um processo normal do futebol por volta do mundo. A pessoa sai da Europa, sai da Letônia, por exemplo, vai fazer um intercâmbio de 1 mês, 2 meses, 3 meses em Portugal, na Espanha, e assim vai. Isso é um processo normal, Tiago, não é cobrado. Mas precisa fazer a averiguação se é uma pessoa legal, se é uma empresa legal, se não tem nenhum problema em cima disso. falar nisso, ó. O Alain Dantas aí, ó. Grande fera aí. Tá aí online com a Grande gente aí. amigo. Ele é scout na Alemanha. Nós vamos fazer uma live com ele também dia 22. Forte Vai abraço, falar Alen. sobre scout. E, e aí, cara, acontece muito isso na semana. Teve umas 3 semanas atrás aí, um amigo aqui do Brasil, ele veio falar para mim sobre um atleta e tal. Inclusive, um atleta tinha cidadania portuguesa. E aí eu estava até comentando com o Getúlio. Ele chegou para mim e falou assim: olha, o pai do atleta disse que vai receber um empresário lá do Rio de Janeiro. E o pai dele fechou as portas, disse que vai fechar com esse cara agora, porque o cara vai colocar ele lá no Marítimo, em Portugal. E, e acho que cobrou um dinheiro lá dele e tal, caramba. Eu falei, cara, eu conheço a coordenação lá do Marítimo, acho que esse papo aí tá errado. Tá Não errado, né? sei, né, cara? Tá Então, errado. assim, aí depois já falou que o cara ia dar dinheiro, ia pagar não sei quanto. E esse papo de, tipo assim, meu, pagar, para colocar não sei aonde. Além de, ó, teve um outro caso aqui, tem um atleta que eu tenho
o amigo lá, o Renato lá do Rio, antes de ele ir lá para Malta, chegou uma proposta lá de Dubai lá para ele. Meu, os caras mandaram o contrato e tudo. Aí a gente pegou o contrato e fomos consultar na embaixada aqui em Brasília. E era fraude, Fraude. entendeu? Então é igual você falou, existem os meios de se consultar, verificar, tipo, né, a veracidade dos fatos, antes de cair nesse tipo de situação, porque a gente sabe que causa um transtorno aí geral. Muito grande. Mas infelizmente, por incrível que pareça, cara, tem muita gente que cai, cara. Muita gente. Ô, Johnny, eu mesmo, em 2016, recebi uma proposta para treinar um time em Camarões. Salário, contrato, como você falou, o cara mandou tudo para mim certo, e-mail e tal. Só que aí eu fui fazer a pesquisa. Você não tem como, você tem que pesquisar. Então, assim, recebi a proposta, fui, corri atrás. O clube existe, só que o clube estava passando por um período de reformulação do website. Então, você não tinha informações do clube na internet, como o telefone, essas coisas todas. Eles estavam reformando o website do clube. Então, a pessoa estelionatária se aproveitou disso, fez tudo direitinho. Eu liguei para a Embaixada do Brasil, eles entraram em contato com um clube, e aí foi constatada a fraude. Então, assim, no máximo, né, do profissionalismo que o cara tentava me aplicar um golpe ali, entendeu? Mas, claro, me pediu dinheiro, aí eu falei, não, calma aí, tá errado, aí você tá me pagando salário, me ofereceu um salário de 16 mil euros e me pediu dinheiro para visto. Ficou muito estranho. Uma taxa de 500 euros para a confecção do visto e elaboração do contrato. Se ele fala para mim, olha, você vem aqui pela oportunidade, te pago a passagem e tal, aí outros 500, o cara veio com 16 mil e me pede 500, tá estranho, né? Tá estranho. E hoje também é muito comum, né, Tiagão? Dependendo do mercado, tem essa questão de convite para clubes por uma questão de moradia, alimentação, né? E ser uma vitrine, às vezes, para o atleta que está aqui, né? E o atleta quer aparecer mais e tal, e eu acho que é um negócio que é bem legal também, que alguns clubes fazem na Europa. Sim. Não há problema, eu acho que o jogador investir na carreira dele, eu não vejo problema nenhum. Eu investi na minha vida, nenhum clube da Letônia me chamou para vir para cá, eu que tive que investir junto com a minha família. Né? Eu investi nos meus estudos, então o jogador precisa investir. O que a gente mais ouve é aquela coisa assim, me ajuda, né? Me ajuda, tem como me ajudar? Exatamente. Ninguém para me ajudar. Rapaz, corre atrás, entendeu? Tem que correr atrás e tem que ajudar para poder chegar. Me indicaram um atleta aqui essa semana agora, aí eu falei com ele e tal, e aí ele falou assim, pô, me ajuda aqui, não sei o que e tal. Aí eu falei, cara, você tem consciência de que a hora que você chega num clube para ser avaliado, você tem que estar melhor e muito bem condicionado aquém daqueles que estão lá? Que se você tiver abaixo ou igual, provavelmente você não serve, né? Aí ele virou para mim e falou assim, não, mas eu tenho muita força de vontade, eu acredito que as coisas vão dar certo. Eu falei, não, eu entendi, cara, mas isso aí é o ponto, isso aí é uma questão que é básica, né? Você tem que estar muito bem condicionado para você não ser mais um no meio da multidão. Exato. E aí tem um clube aqui no Brasil aqui, que ele disputa o Paulista, que chama Brasilis, não sei se você conhece aqui em Águas de Lindóia aqui. Que acho que até quem estava na gestão lá, acho que era o antigo jogador Evair, um negócio assim. E eles fazem um trabalho de captação lá, que o jogador fica uma semana alojado, com pensão completa, e realmente eles avaliam mesmo e aproveitam, que eu tenho vários cases aqui de amigos aqui de confiança, é um trabalho muito sério que os caras fazem lá, e os caras cobram uma taxa de R$ 450 por esse período lá de uma semana. Cara, na hora que eu mandei para eles, só faltou me bater, cara. Eu falei, tem essa oportunidade aqui, se você quiser, não tem vínculo nenhum comigo, mas é uma informação que eu tenho e eu estou compartilhando com você. Né? Posso colocar alguém no circuito aí para cuidar disso e te intermediar lá, não há problema nenhum. E aí ele falou assim, mas eu não tenho dinheiro para isso e nem minha família tem, não é isso que eu quero, e tal, e pá. Eu falei, cara, você tem 16 anos, se você não tomar certa consciência, né, já de agora,
da realidade do futebol brasileiro, que tem muito clube aí de terceira e até segunda divisão, que os caras têm muita dificuldade de encontrar patrocínio, né? E automaticamente a captação de atletas fica um cenário bem complicado. Tem muito clube aqui, cara, menor, que na hora que você vai procurar os caras, a primeira coisa que os caras falam, vai mandar para avaliação, custa tanto para ficar X período, para poder, né, custear meio que ali a alimentação e tal. E é a realidade do futebol brasileiro aqui, cara. Não é aqui. Mundial. Nenhum clube do mundo pega o jogador de avaliação e banca o jogador de avaliação. Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade. E tem aquele cenário que eu te falei. Até outro dia, um outro amigo aqui, a gente conversando, e eu falei, cara, a questão às vezes não é a gente. Você pega e entra no meio de uma intermediação dessa, a questão não é investir, às vezes que você, né, se você vê que vale a pena, até ok, você gasta ali, sei lá, 4, 5 mil, não é todo mundo, claro, mas só que a questão também às vezes é o atleta, né, Thiago? Qual é os olhos do atleta diante da oportunidade? Esse cara realmente vai pegar e de fato fazer valer e dar valor a isso, ou na hora que ele pisar o pé na Europa ele acha que está a turismo e esquece do compromisso que ele fez no Brasil, né? Exato, e é muito complicado isso. O jogador brasileiro ele não é maduro o suficiente na maioria dos casos, porque como a gente falou no início, né, é um choque. Você chega aqui, tudo é um choque. Por exemplo, aqui não existe catraca. Então você não vai a nenhum lugar e vai ter catraca. Você não vai entrar no ônibus e não vai ter uma catraca, não vai ter ninguém te obrigando a pagar o ônibus. Então, a primeira coisa que o jogador brasileiro já pensa, que muitos deles, a maioria, é falar, cara, não tem catraca, eu não vou pagar. Entendeu? Vou dar aqui minha volta. E é assim, vou dar meu jeito aqui, não pago. Vou economizar aqui 80 centavos aqui, €1, entendeu? E não pago. E sempre tem essa malandragem, entendeu? Mas aí não sabe que na frente tem um controle que vai parar o ônibus e vai checar, e se ele não tiver pago a passagem, vai receber uma multa, né? Que é 10 vezes o valor da passagem, quer dizer. É desnecessário, mas é a primeira coisa, primeira reação do brasileiro, chega aqui, entra no ônibus, cadê a catraca? Não tem catraca, não vou pagar então. Precisa pagar. É de graça. É de graça. Ô, Tiagão, tem um botão aí na sua tela ao vivo, vermelho? Tô vendo. Clica em cima dele aí e controla o nosso tempo aí, que acho que é 1 hora. 38 minutos, 39 agora. Então, beleza. Cara, e você hoje totalmente adaptado à Letônia, voltar para o Brasil vai ser muito difícil? O que você pensa aí? Olha, como é a vida na Letônia? Você está trabalhando na Lituânia, mas você está morando lá ou você bate e volta? Eu bato e volto. Eu vou, durmo uma noite e volto. São 140 quilômetros, tá? São 140 quilômetros. É pertinho. Então, da minha casa à fronteira com a Lituânia são 65 quilômetros, 68 quilômetros. Então, assim, eu bato e volto, mas assim, voltar para o Brasil, eu não digo que eu não volto para o Brasil. Eu sou treinador de futebol. Uma das minhas profissões, uma das minhas funções é ser treinador de futebol. O treinador de futebol, ele é meio nômade, né? Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou lá, depois de amanhã eu estou lá, entendeu? Eu já voltei Tudo depende, né? Tudo depende. Eu já voltei nesse período aqui de 10 anos, eu já voltei 2 vezes para o Brasil. E uma das razões mais difíceis para eu ficar no Brasil para minha esposa se adaptar. Minha esposa ela é local, né? Ela é letã. Então, assim, a adaptação da minha esposa é muito complicada. Então, de língua, de cultura, né? Você marcar as coisas no horário, você chega no horário e ninguém está lá na hora marcada, isso aí incomoda muito, entendeu? Violência. Ninguém te atende na hora. Violência. A violência acho que é um fator fora da curva, né? Muito fora da curva. Você imagina, o meu carro, ele dorme na rua. Você não tem garagem aqui, essa coisa que conceito de garagem. Não tem, você não tem porteiro. Você não precisa, arame, grade, você não tem isso aqui, entendeu? Então, eu me casei com a minha esposa, como eu te falei, eu treinei o time da cidade dela.
E aí eu morei na casa da minha sogra por 3 meses e o primeiro mês eu não conseguia dormir pelo fato que meu sogro não trancava a porta da casa. Uma coisa básica para eles, mas para você. Eu não conseguia dormir, Johnny. Você imagina, como é que eu vou dormir? A porta está destrancada. Como é que eu vou dormir, cara, se o ladrão chegar? Eu falava para ele, gente, eu acordei de madrugada, a porta estava aberta. É para bater, mas a porta está aberta se o ladrão vier. Que ladrão, gente? Está trazendo alguém do Brasil para cá? Ô, Thiago, e, cara, tem muito brasileiro aí na Letônia? Rapaz, agora deu um boom aqui, cara. Deu um boom legal de brasileiros aqui, entendeu? A cidade que eu tô é o interior, tem eu e que eu sei mais um, que é o Dodô, entendeu? Que é amigão nosso aí, jogador do time aqui da cidade, de Campo Grande, no Rio de Janeiro também. Então, baita de um craque também. Legal. Na minha cidade tem eu e o Dodô, em Ventspils tem mais 2 ou 3, aí em Riga tem um monte agora. A Letônia abriu vários mercados aqui, virou um mercado muito interessante para a questão de tecnologia, né? Então, o pessoal que trabalha com tecnologia acaba vindo para cá, paga-se muito bem. Eu acho que é o melhor mercado da Letônia, a questão de tecnologia, IT, né? Que é tecnologia da informação, paga-se muito bem aqui. Então, isso que atrai o brasileiro. A Cássia Lopes estava comentando, Riga é lindo. A Cássia foi uma das pessoas que orou por mim para eu vir para a Letônia. Né? Então, uma pessoa Legal, cara. Em 2006, 2007, não sei se ela vai lembrar disso, mas 2007, num congresso no Rio de Janeiro do Alfa e Ômega, a gente esteve junto e foi um compromisso que eu fiz, que na minha vida eu ia doar 1 ano para ficar na Letônia como missionário, e foi ela que orou comigo. Então, tá aí a Cássia, ela esteve aqui em Riga já a trabalho, e eu não esqueço. É um momento da minha vida que eu não esqueço, pode ter certeza. Que legal. Um abraço, Cássia. Grande abraço. Que legal. E, cara, você não pensa em mudar para a Lituânia, não? Ou para você está totalmente conveniente essa... Não, a Lituânia hoje, nesse momento, para mim é um pouquinho inconveniente. A mudança, porque a minha esposa tem trabalho aqui e por causa dos meus filhos, né? Escola, essas coisas todas, é um pouquinho mais complicado. É um outro idioma, não é nem próximo, assim. Algumas coisas lembram, mas não é próximo, entendeu? O cara se vira bem com inglês aí, não? Vira. Ou pouca gente fala inglês, só os mais jovens? Não. Bastante gente fala inglês aqui. Inclusive, meus treinos, eles são em inglês para crianças, entendeu? Criança de 11, 12, 13 anos já fala inglês aqui. É claro que vai ter o pessoal da mais antiga, né, que veio do regime comunista, da União Soviética, que não fala. Minha sogra não fala inglês, eu me comunico com ela totalmente em letão. Mas você acha sempre alguém para interpretar, para traduzir, você chega lá. Hoje meu treino, na Letônia, quando eu dou treino aqui, ele é todo em letão, e na Lituânia hoje eu já consigo me comunicar com muitas coisas em lituano, muitas ordens, muitos comandos, eu consigo já fazer em lituano já. Tem muita diferença, Thiago, de um para o outro ou não? Alguma. A sonoridade parece, mas é diferente. É mais diferente do português para o espanhol, entendeu? Tem uma certa... O brasileiro consegue fazer aquele portunhol, mas o lituano e o letão, se um falar num idioma, o outro não vai entender completamente, vai ficar muito distante. Entendi. Cara, o que você pode falar aí pra gente, claro, né? O que você vê aí de oportunidades para brasileiros, dentro de uma realidade, sem ilusão.com.br, mas coisa que o cara de repente pode vislumbrar, pesquisar, e de repente até aquele cara que está no Brasil, quer ter uma oportunidade no exterior, para ele o que é mais acessível, o que não é, porque a gente vê muita gente falar de Portugal, né? A febre é Portugal, todo mundo quer ir para Portugal. Sendo que tem outras possibilidades. Sim. Sendo que tem outras possibilidades na Europa, é claro que às vezes pode exigir um pouco mais de conhecimento num outro idioma como o inglês, e às vezes o brasileiro ele não quer ter esse trabalho, né, de aprender o inglês para que se abram mais portas para ele, mesmo sendo dentro do futebol. O que você pode falar aí pra gente aí, daí da tua região? Olha, Johnny,
a possibilidade ela existe. Só que como a gente já havia conversado, você já até pontuou muito bem, não adianta ser igual. O cara para vir para cá tem que ser muito acima, ele tem que estar acima, entendeu? Sim. Porque o local ele não tem custo nenhum para o clube. Não tem custo nenhum, talvez só o salário. Acabou. Sim. Entendeu? Então o europeu ele tem pouco custo para o clube aqui. Então o cara ele tem que se dedicar na língua, né? Ele precisa falar pelo menos o inglês muito bem, precisa falar. Tá? O brasileiro tem essa coisa que ele aprende o idioma fácil. Eu tenho experiência de gente que chegou aqui sem falar nada, só português e muito mal, e acabou falando inglês, letão, russo, os caras acabam aprendendo, entendeu? Mas é bom, é importante que a pessoa invista. E hoje, Johnny, hoje tem curso de inglês de graça no YouTube. Não é o melhor, mas a pessoa... Eu estava aprendendo alemão, eu estava estudando alemão, lituano no YouTube. Então você consegue, sabe, ser autodidata hoje. Informação hoje é praticamente gratuita. Então, assim, precisa estar bem fisicamente, bem tecnicamente, precisa compreender que você está em outra cultura. A gente teve um atleta que veio para cá, nós colocamos em um clube, o jogador chegou atrasado e foi dispensado. Então, assim... Que caramba, cara, que legal. Entendeu? Então, a gente levou... nós havíamos levado 5 jogadores para avaliação, 4 subiram para o campo, ele estava no vestiário, se arrumou, chegou 10 minutos atrasado no campo. Não, obrigado. Nem foi visto. Foi baita de um jogador. Foi dispensado. Entendeu? Então, assim... Demorou com a maquiagem, perdeu o bonde. Então, assim, é um futebol diferente, tá? O futebol brasileiro, por causa do clima, ele é mais lento, né? O Brasil é muito quente, então quando eu assisto futebol brasileiro, às vezes até é chato, porque o Campeonato Brasileiro você toca, volta, dá um chutão, um passe longo. Hoje falta muita qualidade do nosso futebol em geral, né? O futebol de bola no chão, de toque e sai. Um Fernando Diniz hoje é uma exceção à regra, né? Um futebol de posse, né? Mas aqui o futebol é diferente, é um futebol mais verticalizado, um futebol rápido. A bola está no goleiro, ela já sai no lateral no ponta já está cruzando. É um jogo rápido, intenso, até por causa do gramado sintético, do clima, é frio, então você não vai ficar tocando essa bola para um lado para o outro sem correr, porque se você parar, você vai sentir frio, né? Então tem essa peculiaridade. Então, o jogador tem que estar bem fisicamente, entender que está numa outra cultura, respeitar essa cultura. Quem contrata um brasileiro aqui, não é para o brasileiro fazer o que ele faz no Brasil aqui. É para ele fazer as coisas daqui melhor do que os daqui. Entendeu? Esse é o pulo do gato. O cara como volante, né, o CDM, ele não vai cobrir o lateral, ele não vai pegar essa bola e rodar da esquerda para a direita, não vai cadenciar o jogo. Não é isso. Não é isso. É para dar a pegada, pegar essa bola, jogar na diagonal, entrar, chegar como homem surpresa. É para isso, acabou. Ganhar de cabeça, acabou. Vai pegar, cadenciar a primeira, cadenciar a segunda, a terceira, o treinador tira ele. Entendeu? Então não é para fazer o que ele faz no Brasil, é para ele fazer daqui com muito mais qualidade. Vai pegar essa bola, vai dar uma diagonal perfeita, vai entrar perfeito na defesa, e assim vai. O atacante é a mesma coisa. Não é para pegar, atacar e parar, é para ele atacar, voltar marcando, fechando a zona, jogar em zona, jogar compactado. Né? O jogador tem, o atacante, os homens da frente, eles têm aqui essa necessidade de ser o primeiro homem da defesa. Né? O primeiro homem da defesa é o atacante. Então tem essa necessidade aqui. O jogador não fica parado, ataquei e parei. Não, ele atacou, voltou para recompor. Se ficar parado lá, obrigado, chuta bem, corre muito, dribla muito, mas não sabe recompor, obrigado. Eu vou pegar um local aqui que recompõe. Entendeu? Então ele tem que chutar bem, ele tem que ser o melhor chutador, ele tem que ser o melhor driblador e ele tem que ser o melhor jogador que vai recompor. Ele tem que ser o melhor dos melhores, tem que ser o melhor fisicamente, senão não vale a pena. Eu creio que o ponto está exatamente onde você falou. É o cara entender que
que ele tem que fazer o futebol daí, né, com o que ele sabe, não ao contrário. E acho que a confusão, ela tá exatamente que o cara chega aí, ele acha que é para ele fazer o que ele faz no Brasil. Exatamente, até porque ele já acha que pelo fato de ser brasileiro ele é melhor e sabe de tudo. Ele fala, sou pentacampeão, uma vez eu mandei essa, Joninha. Tomei na cara. É mesmo? Aí o cara tá dando treino, aí ele falou assim, e aí, Thiago, o que você acha disso? Eu falei, não, eu acho isso. Tal. Aí ele falou, pô, nunca pensei sobre isso. Eu falei, eu sou pentacampeão. É mesmo? Jogou contra quem? Jogou que Copa do Mundo? Aí eu tomei um baque, Joninha. Aí tomei um baque, falei, que isso? Aí ele falou assim, Thiago, o Letão, Thiago, pentacampeão é o Ronaldo, é o Rivaldo, é o Marcão, o goleiro, é o Roque Júnior. Você é treinador. Tu não jogou com os caras. Você não ganhou nada, filho. Você não pegou. É uma coisa que a gente ouve, o futebol pentacampeão, o brasileiro é pentacampeão. Não, pentacampeão é o Dilson, pô, é o Denilson, é o Rivaldo, eu não sei ninguém. Entendeu? A gente pega o que não é nosso, entendeu? Eu sou pentacampeão. Sim. Exatamente. É dentro. Cara, que legal, cara, que legal. E deixa eu te falar. Agora, assim, como que vocês trabalham aí na região? Como é que é o trabalho com a base? Quando você pega ali cara de 16, 17 anos, existe essa possibilidade para essa molecada, tipo, no caso, com a idade menor de idade, como a gente fala aqui no Brasil, ou aí é 18 anos para cima as possibilidades? Não, tem possibilidade, Johnny, mas a base é assim, ele pode vir por 3 meses, se não for cidadão europeu, né? E com a família, a passeio. Eles não vão pegar um menino da base do Brasil com 10 anos, 12 anos e falar, esse é meu jogador, vou trazer sua família, vou bancar aqui. Mas eu acho bem válido quem tem condição de vir, passar um período, porque é um aprendizado. Porque aqui se foca em outras coisas. Então, coisas que não são focadas no treino do Brasil, se foca aqui. Então, eu acho válido. Quem puder fazer esse intercâmbio Brasil-Europa para passar 1, 2, 3 meses através do futebol, eu acho muito válido, entendeu? Mas não tem essa coisa, vou no Brasil pegar um brasileiro e vou trazer para cá, bancar a família, pagar tantos mil euros de salário, não. Isso aí é coisa só para quem é de... quem está num patamar muito, muito, muito acima. Muito. Sim. Muito acima. Até aqui também, né? Aqui tem muitos clubes aí que uns estão terceirizando, outros já terceirizaram, né? Ali, acho que até 15 anos. Ali abaixo disso, a base é terceirizada. Só alojam depois dos 16 anos, até por uma questão de redução de custo, enfim. Dificilmente... Eu particularmente acho que a base é o mais importante no futebol. O mais importante. Aqui eu aprendi uma coisa muito interessante aqui, né? Aqui você não ensina a criança futebol. Aqui você precisa ensinar a criança a amar o futebol. Você vai treinar, por exemplo, eu tive agora a oportunidade de treinar o Vasco da Gama Sub-8. Cara, os meninos são apaixonados pelo jogo. Eles são aloprados pelo jogo. Os pais, eles largam o emprego, eles dão um jeito de estar lá no treino com as crianças. Eles brigam, Sub-8, briga, xinga. É uma loucura, Jonir, o Brasil. Aqui não. Aqui você tem que implorar para a criança ir para o treino. Porque pelo amor de Deus, né? Há uma concorrência. O hóquei aqui na Letônia é mais importante. Na Lituânia é o basquete. Então essa loucura, ela existe, mas para outros esportes, né? Que é o hóquei e o basquetebol. Para o futebol acaba sendo uma coisa normal. É como se alguém fosse atleta de ping-pong, ou se a gente fosse fazer hóquei no gelo no Brasil, um time de hóquei no gelo no Brasil. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que não envolve tanto a paixão. Né? Então, assim, eu tenho que ligar para os meus atletas. Por que você faltou? O que aconteceu? Eu tenho que entender que se meu atleta sair, eu não tenho outro de reposição, não vai vir outro no lugar dele. É aquele ali e acabou. Então, aqui a gente tem um trabalho de formação muito interessante, Joni. Porque, por exemplo, na cidade que eu moro, a cidade que eu trabalho tem em torno de 18 mil habitantes. Tá? O meu time ele tem 15 atletas, 18 atletas. Não são os 18 melhores jogadores da cidade.
São os 18 Tá. jogadores, são as 18 crianças que querem jogar futebol naquela idade. Se um sair, eu não vou ter um outro para botar no lugar. É 17, se tornou 17. Entendi. Então, assim, a função do treinador, ela não se torna somente em treinar a criança, mas é em cativar a criança, é fazer a criança ter interesse no treino, é fazer a criança ter interesse em participar, em se esforçar, ainda mais numa sociedade tão, não vou dizer que é igual, mas uma sociedade justa, mais justa para a criança, que ela sabe que vai ter uma educação de qualidade e ela não tem uma necessidade do esporte como catapulta social, né? Então, se ele não se tornar jogador de futebol, ele vai se tornar um advogado, um médico, um motorista de caminhão que seja, qualquer outra função ele vai ter com uma qualidade de vida relativamente boa, né? Então, assim, não vai estar num risco social, a não ser que ele tome decisões muito ruins na vida dele, entendeu? Mas, então, essa função do treinador de cativar a criança ao treino ela é muito importante. É que aqui também tem uma glamorização em cima do futebol meio excessiva, né, Thiago? E as estatísticas não mentem, né? Um pouco mais da metade dos atletas aqui que são federados ganham até um salário mínimo, né? E isso ninguém conta, né? É verdade. Então todo mundo vê ali os atletas fora da curva com um salário de, sei lá, 10, 50, 100 mil e pega isso como um parâmetro para, tipo, se não for isso aqui, e às vezes até muitos pais, erroneamente, não, meu filho tem que ser jogador de futebol. Sendo que às vezes a criança não tem vocação nenhuma para aquilo e faz aquilo até forçado. Né? Eu acredito o seguinte, se não tiver talento e a criança quiser, há uma chance de ser jogador de futebol. Eu acredito que a pessoa sem talento, mas com vontade, tem mais chance do que a pessoa com talento e sem vontade. Né? Sem vontade, Se a criança tiver vontade, eu vejo muito nisso. Deixa eu...